O estudo a ser apresentado tem como título a influência de Atorcarpus heterófilos, a jaqueira, em espécies nativas da Amazônia brasileira. Os autores do estudo são Lana Cíntia Silva Magalhães, Ricardo César Correia Cabral, Maria Clara Silva Fosbeck, membros do Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade do Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, Brasil. A Atorcarpus heterófilos pertence à família botânica Moraceae e é popularmente conhecida como jaqueiro, uma árvore de grande porte que pode alcançar até 20 metros de altura. Ela é reconhecida pelos seus grandes frutos comestíveis, pelas flores monoicas e as folhas, que apresentam diferenciados tamanhos e formatos, de acordo com o estágio de vida do indivíduo. Outra característica bem marcante é a produção de uma centena de frutos no período de frutificação. A jaqueira é uma espécie nativa das florestas tropicais asiáticas e que encontrou no Brasil condições ambientais bem parecidas ao seu ambiente de origem, o que pode ter favorecido seu rápido estabelecimento. Ela foi introduzida no Brasil no século XVII pela realeza portuguesa, inicialmente pelo seu aspecto alimentar, e posteriormente, devido ao seu rápido crescimento, ela foi utilizada também em projetos de reflorestamento no estado do Rio de Janeiro. Hoje, passado mais de 300 anos da introdução de jaqueiros no Brasil, a espécie encontra-se disseminada por todo o território e com graves problemas ambientais já registrados devido à sua invasão biológica na Mata Atlântica brasileira, na região nordeste e sudeste do país. Dessa forma, dentro do contexto da invasão biológica por Atorcarpus heterófilos no território brasileiro, e que a maioria dos estudos até o momento desenvolvidos são mais direcionados para a Mata Atlântica, que é onde a espécie foi introduzida originalmente, a nossa pesquisa objetivou estudar a influência da invasão biológica de Atorcarpus heterófilos em espécies nativas da região amazônica. Até mesmo porque a Amazônia ainda são poucos os estudos voltados para as invasões biológicas. E reconhecendo a presença dessa espécie em alguns fragmentos florestais da região, nós objetivamos então conhecer quais seriam os possíveis impactos ou mesmo se a espécie ela já se comporta como invasora na região amazônica brasileira. O estudo foi conduzido no Parque Estadual Sumaúma, localizado no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. O Parque Estadual Sumaúma é um fragmento florestal que possui 52 hectares de área. Após percorrermos todo o perímetro de borda e também as trilhas existentes, nós encontramos 4 pontos de ocorrência de jaqueira, sendo que em 2 deles, apenas um indivíduo foi encontrado em cada e que eles não estavam frutificando e nem mesmo existiam outros ao redor. Enquanto isso, em outros 2 pontos da borda florestal foram encontrados indivíduos em quantidade significativa, permitindo assim o nosso estudo sobre a estrutura populacional das jaqueiras e das espécies nativas. Nesses 2 pontos que nós denominamos de plot 1 e plot 2, o indivíduo de jaqueira que possuía a maior diâmetro altura do peito e também, combinado a isso, a maior altura, ele foi centralizado e denominado como indivíduo matriz. Ao entorno dele foi então instalado a parcela ou plot de 20 por 20 metros. Dentro desses plots, todos os indivíduos de jaqueira, desde plântulas a adultos, foram contabilizados. E aqueles que possuíam mais de 1,30 m de altura também foram contabilizados em relação ao diâmetro à altura do peito. O mesmo aconteceu para todas as espécies nativas que estavam presentes nos plots. Além disso, para esses indivíduos que possuíam mais de 1,30 m de altura e que pertenciam então ao extrato arbustivo arbóreo, também foi estimado os seguintes parâmetros de densidade e dominância, para que então fosse possível calcular o índice de valor de importância, denominado INVI, que representa a porcentagem da contribuição social de uma determinada espécie dentro da comunidade. E essa é uma importante ferramenta para estimar o potencial impacto de uma espécie exótica invasora dentro de uma comunidade vegetal. Os nossos resultados indicam que no plot 1
foram encontrados 254 indivíduos de jaqueira e 118 indivíduos de espécies nativas. No plot 2, essa quantidade foi ainda maior. Foram 629 indivíduos de jaqueira e 130 indivíduos de espécies nativas. Totalizaram-se, assim, 883 indivíduos de jaqueira e 248 indivíduos de espécies nativas. Nós podemos demonstrar que a quantidade de indivíduos de jaqueira é bastante superior ao total de indivíduos de espécies nativas. Isso já demonstra que a espécie tem potencial de suprimir indivíduos de espécies nativas e que se encontra em processo de invasão biológica e plena expansão populacional na área, representando um risco para a biodiversidade nativa do parque. Agora, considerando apenas os indivíduos do extrato arbustivo arbóreo, a redução de indivíduos nativos também foi bastante significativa. No plot 1, de 153 indivíduos de jaqueira, ocorreram 34 indivíduos nativos. E no plot 2, de 267 indivíduos de jaqueira, ocorreram 49 indivíduos nativos. No total, a quantidade de indivíduos de jaqueira também foi bastante superior ao número de indivíduos nativos. Esses dados também nos permitiram calcular o índice de valor de importância, que é o IVI. A soma dos valores de IVI para a jaqueira foram superiores à soma de todos os IVIs das espécies nativas somados. Isso representa mais um potencial impacto da invasão biológica da jaqueira nessa área e nos remete também a possíveis influências da presença da jaqueira sobre a população de espécies nativas. Os nossos resultados discutem com vários estudos já realizados no Brasil sobre a invasão biológica de jaqueiras, especialmente os voltados para a distribuição e densidade de jaqueiras em outros ecossistemas. E nós também sugerimos, assim como vários estudos já realizados, a necessidade de métodos de controle, para que a espécie não comprometa ainda mais ou cause outros tipos de impacto devido à sua invasão biológica na região amazônica. A conclusão do nosso estudo sugere que a presença de jaqueiros em ambientes de floresta amazônica pode causar a redução de indivíduos nativos e que essa é uma importante consequência da invasão biológica dessa espécie. Atualmente estão em andamento trabalhos voltados para a alelopatia de jaqueira, para entender como que a jaqueira ela pode também causar algum tipo de impacto para as espécies nativas através da produção e liberação de compostos metabólitos secundários que possam inibir a germinação ou estabelecimento de espécies nativas concorrentes e, com isso, causar algum outro tipo de impacto para o ambiente. Os autores agradecem à UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, e também à FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, que foi a financiadora desse estudo. Agradeço a atenção e muito obrigada a todos.